O evangelho que vamos meditar hoje, refletir, está em Mateus 18, de 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, seus filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesse dia de hoje que nós estamos refletindo, vamos falar pouco sobre este Evangelho, que fala muito para nós de uma palavra que mexe com o nosso coração. Uma palavra que vem abrir as feridas do nosso coração. Uma palavra que vem mexer com o íntimo de nós. Perdoar. Dar o perdão. Receber o perdão. Como é difícil nos dias de hoje, como é difícil viver esse perdão, esse ensinamento de Cristo, esse ensinamento do Senhor para cada um de nós. Como é difícil. E por que é difícil, meu irmão, nós vivermos isto? Porque é difícil isto, minha irmã, nós vivermos o perdão para com o próximo. Para com Deus, nosso coração está sempre falando: perdoa-me, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas faltas. Mas para o irmão é tão difícil de nós reconhecermos as nossas falhas, os nossos erros. E isto acontece porque muitas vezes nós não temos o principal, que é a humildade. Temos a humildade de reconhecermos que falhamos e que erramos. E para que isso aconteça, esse perdão de Deus, nós temos que fazer como Pedro fez, já no início do Evangelho. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou:
Essa palavra aproximar não é por acaso, meu irmão e minha irmã, que está neste evangelho, já no início deste evangelho. Quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós nos aproximamos de Cristo, do próprio Jesus, nosso coração já cria forças, o nosso coração já cria coragem, o nosso coração já recebe a ação de Deus para nós darmos o perdão, para reconhecermos o perdão de Deus, para nós abrirmos o nosso coração para a vivência deste perdão. 3 passos fundamentais, meu irmão e minha irmã, que nós devemos dar para vivermos esse perdão de Deus, para vivermos este evangelho que muitos e muitos, quando ele é lido somente, nós escutamos somente pelos nossos ouvidos físicos. Dificilmente nós deixamos que este evangelho caia no nosso coração, adentre em nosso peito. Dificilmente nós acolhemos este evangelho como os outros demais evangelhos. Muitas vezes nós encontramos uma resistência neste evangelho. Muitas vezes nós queremos fazer o que nos convém, o que nos compraz, o que aquece o meu coração, aquilo que me faz bem apenas. E isso quando nada me incomoda. Mas quando a palavra de Deus, essa exortação, esse ensinamento de Deus, desse perdão, quando eu o escuto, acende-se uma luz de alerta na minha vida e faz-me repensar, faz-me novamente viver, esse pensar agora, quem devo perdoar, como está a minha convivência, minha vivência para com o próximo, para quem está junto de mim, para quem está ao meu lado, aquelas pessoas que me ofenderam, me humilharam, me xingaram, como estou vivendo este perdão. E 3 passos fundamentais para que nós vivemos este evangelho, meu irmão, nós vamos apresentar nesta reflexão. Um dos primeiros passos que nós devemos dar é ir ao encontro do Senhor. Primeiramente, nós temos que ir ao encontro de Deus. Primeiramente, nós temos que ir ao encontro do Senhor para buscarmos forças, para que nós possamos, assim como Ele, nós ir ao encontro de Jesus, assim como os discípulos. Perdoar não significa esquecer, mesmo porque tomando a decisão de perdoar, lembramos-nos do que nos aconteceu, daquilo que nos machucou. Precisamos tomar a decisão de perdoar diariamente, pedindo essa graça ao Espírito Santo. Perdão é decisão. Perdão é decisão. E estando diante do Senhor, diante de Jesus, nós primeiramente pedimos ao Senhor, dai-nos forças, Senhor. Dai-me forças, Senhor Jesus, para ir ao encontro do irmão. Este é o segundo passo, meu irmão e minha irmã. O segundo passo para o perdão é ir ao encontro do irmão. Deus habita em nossos corações. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Se eu dou o primeiro passo, que era o encontro de Deus, dos próprios Senhor, consigo ver a pessoa que me ofendeu como um irmão, um filho de Deus, e assim consigo perdoar. Ao darmos o perdão, não podemos olhar o defeito do irmão ou da irmã, ou a situação que nos machucou. Precisamos olhar para o Senhor e pela fé conseguir perdoar. Ver à nossa frente alguém que precisa da misericórdia de Deus e da nossa. Alguém que na sua fragilidade, na sua miséria, nos ofendeu, nos machucou. Mas ela precisa tanto de Deus, nós precisamos tanto do Senhor. E muitas vezes nós não vamos ao encontro do irmão porque instintivamente, é instantâneo, temos medo de sermos machucados novamente. Muitas vezes nós nos freamos, nós nos paramos diante dessa realidade, dessa situação.
temos medo de sermos machucados novamente. E isso não pode acontecer, o medo não pode nos barrar, não pode nos segurar. Não podemos agir assim, mas temos que ter essa decisão, viver esse perdão, essa decisão, primeiro por Deus, primeiro por amor a Deus, por amor ao Senhor, depois pelo irmão, a vivência do irmão. Terceiro passo, meu irmão, minha irmã, é perdoar sempre, mesmo que doa, mesmo que machuca. A palavra de Deus nos fala, né, o próprio Cristo, 70 vezes 7. Nosso Senhor Jesus Cristo não se cansa de nos perdoar, sempre com compaixão. Precisamos olhar com a mesma compaixão os nossos irmãos. Às vezes aquela dor vai demorar a passar, mas você, eu, não perdoar, não vai passar. Se nós não perdoarmos, aquilo fica dentro de nós, aquilo fica mexendo no nosso coração, algo fica preso, algo fica ferindo-nos dentro de nós. E Deus nos fala, Deus nos mostra, Deus nos ensina. Quer ser discípulo, quer servir ao Senhor, perdoe. Você quer ser perdoado? Perdoe. É fácil, meu irmão? Não é, mas é necessário. Fácil não é, meu irmão e minha irmã, mas é necessário. Deus habita em nosso coração. Isso quer dizer que nós não estamos sozinhos. Se não conseguimos perdoar sozinhos, precisamos recorrer a Deus e pedir a graça do intermédio do Espírito Santo. Dessa graça do Espírito Santo em nós. Que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha conduzir a nossa vida para o perdão, para o amor, para a reconciliação. E que Deus possa me fortalecer a cada dia para dar esses passos na fé, essa decisão de perdoar. Ir ao encontro do Senhor Jesus e pedir ao Senhor, ajuda-me, Senhor. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não consigo, Senhor. Depois, meu irmão, de estarmos na presença do Senhor e pedirmos dessa força pela ação do Espírito Santo em nós, ir ao encontro do próximo, daquele que nós ofendemos e também daqueles que nos ofenderam. E a partir daí, meu irmão, minha irmã, viver a experiência do perdão. Deixar-se conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Viver a graça, estar na graça do Senhor. Por isso que nós possamos pedir ao Senhor, ensina-me a perdoar. Ensina-me a amar, Senhor. O Cristo lá na sua cruz, naquele sofrimento, na sua dor, nós que estamos vivendo essa quaresma, este momento de reflexão, este momento de penitência, aquilo que nós estamos passando, Cristo ali na cruz, diante de tanto sofrimento, de tanta dor, olhando para aqueles soldados, para aquelas pessoas que o condenaram, que o maltrataram, que o xingaram, que o bateram, disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus nos ensinou tudo. Jesus nos mostrou o caminho do perdão. Jesus nos mostrou como fazer. Jesus nos ensinou na sua oração, a oração do Pai Nosso, que vai nos dizer assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus nos ensinou, Deus nos mostrou. Cabe a nós a decisão, cabe a nós levantarmos e irmos em direção ao próximo e ao irmão e dizer: perdão, eu te perdoo. Que Deus possa nos fortalecer para essa vivência a cada dia, a cada momento, porque sozinhos não vamos conseguir.
Cristo está com cada um de nós. Deus caminha conosco. Deus é a nossa fortaleza. Ensina-me, Senhor, a perdoar, pela ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Que assim seja. Amém.